Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Gukesh, 16 anos de idade, chegou nos 2.740 de rating, galera. Indo e subindo, né? Agora, mais impressionante do que isso é a barba dele, não é? A barba dele com 16 anos de idade é maior do que a minha com 40 anos. Mas isso não interessa, vamos dar uma olhada nessa partida aqui do Gukesh contra o Vincent Keimer. Outro prodígio alemão. O ponto todo é o seguinte, esses prodígios, até ontem eu tava fazendo o Vincent Keimer, vídeo dele com 15 anos, 14. O moleque já tá com 20. Quantos anos tem o Vincent Keimer aqui agora, ó? Vamos ver aqui a idade do Vincent Keimer. 18 anos, não, calma aí, também não é assim, né, Rafa? 18 anos de idade aqui o Vincent Keimer, né? Agora, o Gukesh ainda tá nessa história aí do 16, né? Então, com 2.740 de rating, realmente é impressionante. Vamos dar uma olhada nessa partida, são dois prodígios, são dois gigantes, são dois contenders, né? Dois aí possíveis futuros campeões do mundo. Então vamos dar uma olhada, Gukesh abre a partida com o peão do rei. Vincent Keimer responde com E5, temos uma abertura peão-rei, desenvolvimento dos cavalos, abertura Ruy Lopes, ou espanhola, e aqui A6 atacando o bispo. O bispo volta para A4, o cavalo em F6 ataca o peão central, o roque, e o bispo vem para C5, uma variante ardida. Uma variante ardida aqui do Vincent Keimer. Existe a possibilidade de tomar aqui em E5, dizem que é bom. Qual que é o lance mais jogado aqui nessa posição? C3. C3 aqui é de longe o lance mais jogado, preparando um D4 no futuro. D3 é o segundo lance mais jogado e aqui cavalo por E5 não foi jogado aqui na partida, mas é possível também seguir dessa maneira, né? Bastante esquisita. Depois de B5, por exemplo, aqui pode seguir com cavalo por C6 e se tomar o cavalo, aqui tem um D4 e a partida também pode ir embora dessa maneira aqui, das mais diversas maneiras. B5, cavalo toma, bispo toma, várias possibilidades. Bem diferente, né? Bem confuso. Mas aqui, enfim, uma variante bem tática. C3 foi jogada aqui pelo Gukesh. B5 ataca o bispo. E aqui já me ensinaram. Aqui o grande mestre André Diamante já me ensinou. Aqui é bispo B3, Rafa. E não diretamente o bispo C2. Dá aquela provocada para o cavalo vir para o canto e somente então bispo C2 deixa o cavalo desfavorável. Legal, bispo B3 jogado aqui pelo Gukesh, D6 agora aqui pelo Vincent Keimer, D4 ataca aí o centro, o bispo volta para B6 e aqui bispo E3. Brancas possuem o centro clássico, brancas possuem um bispo forte como todo o Ruy Lopes, mas as pretas também estão lutando aqui no centro, seguem agora colocando o rei em segurança. E cavalo BD2 segue desenvolvendo. Torre E8 traz a torre para o jogo, promete pressão no peão central. H3 impossibilita a entrada de peças na casa de G4. H6 o profilático faz a mesma coisa. E aqui dama em E2 conecta as torres, finaliza o desenvolvimento. Se for no livro de abertura, tá... Checkmark ali, completou a dama na segunda horizontal, conectou as torres. Em tese, aqui é o fim da abertura para as brancas, né? Vincent Keimer segue aqui com torre B8, torre de A em D1, já coloca a torre numa coluna importante. Bispo D7 faz a cobertura, desenvolve mais uma peça também. Bispo C2 agora pelo Gukesh e a dama vem para casa de C8. Opa! Teremos sacrifício? Quem é que tá atacando? Quem é que tá defendendo? Aqui eles finalizaram aqui a abertura, vai entrar o meio jogo. O Gukesh não se incomoda não com o sacrifício, segue com torre de F em E1, né? Na verdade esse lance aqui, ele permite uma boa defesa, né? Não foi jogado aqui bispo por H3, poderia ser, mas a ideia é que agora, depois de torre E1, né, a dama tem a casa de F1 para poder defender aí a posição, né? Então, de fato, o lance torre E1 lida com a possibilidade aqui do sacrifício da melhor forma possível, né? Por exemplo, um lance como A3 poderia ser mais perigoso. Bispo toma, depois de dama toma, não tem dama F1 e já fica bem difícil de defender aqui a posição. Por exemplo, torre E1, aqui dama cheque, rei F1, e aqui você pode, sei lá, jogar um torre E6 ou se quiser ficar também, né, garantir aí, vamos pro quarto do hotel, comer um chocolate, empatar aqui a partida, pode também dar um perpétuo aí, né? Mas aqui o negócio é o seguinte, torre em F1 foi jogado, não falei, partida pensada, galera, o torneio TP Siege, eu fiquei tão empolgado aqui com a partida que eu nem falei o nome do torneio, é o TP Siegemann 2023, partidas pensadas aqui, com uma galera bem forte, aliás a gente tá tendo vários torneios concomitantes aí, de Liren jogando clássica, em breve vídeos aí, viu galera? Acompanhe aí, se você não é inscrito do canal, já se inscreva, muita coisa legal vindo por aí. Dama B7 foi jogada agora pelo Vincent Keimer, A3, A5, preparando aí um ataque na ala da dama. E o Gukesh segue levando peças para a ala do rei.
A4 para tudo na ala da dama. E aqui cavalo G3 segue levando peças na ala do rei. Cavalo em A5 agora sai da frente aqui da dama, coloca pressão no centro, posiciona melhor o cavalo pode vir para casa de C4 e tudo mais. Cavalo H4, o Gukesh segue atacando na ala do rei, levando peças, agora ele tá de olho na casa de F5. Cavalo C4 jogado, bispo atacado, peão atacado, bispo volta para casa de C1 e aqui D5. Puxa vida, parece que o Vincent Keimer tá fazendo um bom desenvolvimento, aqui atacou agora o centro, fica essa tensão toda aí. Vamos ver como segue, né? Aqui dama em F3 foi jogado pelo Gukesh, um lance que pressiona, agora aqui o cavalo tá ameaçando tomar em H6 no futuro e uns ataques bem interessantes. Como lidar com isso, né? Aqui o Vincent Keimer, os dois já estão com pouco tempo no relógio, interessante notar isso, lance 21. Os caras gastaram mais de 1 hora já cada um para chegar aqui nessa posição, né? E o que a gente passa aqui em alguns minutos já tem mais de 2 horas de partida aqui eles jogando para chegar nessa posição. Incrível é o xadrez, né? Para pensar nisso. E aqui a partida seguiu com o cavalo D6 pelo Vincent Keimer. Uma ideia muito interessante, porque ele tá permitindo aqui bispo por H6, parece até uma pendurada, só que não é tão simples assim. Cavalo D6 foi jogado e o Gukesh não hesita. Bispo por H6, aqui o lance brilhante do Gukesh. E a questão toda é a seguinte, isso daqui a gente até consegue calcular com relativa facilidade, mas eu quero ver se calculou depois desse, né? Agora é todo o X da questão, porque a dama está atacada e a dama não consegue mais ficar pressionando o cavalo. Aqui não pode, a dama tem que sair daí. A partida segue com dama E3, então de fato foi um sacrifício, né? Senão teria sido uma troca com ganho de peão. Não, aqui é um sacrifício mesmo do bispo. Bispo toma, a dama toma, e a questão toda é que agora o cavalo aqui também está atacado. O Vincent Keimer vai para esse excelente lance torre 6 que defende o cavalo e ameaça todo tipo de ataque. Mas aqui é o seguinte, se você ficou curioso, qual que é a ameaça aqui das brancas, né? Porque parece que, de fato, essa dama assusta, mas parece que os cavalos estão tão longe para poder ajudar, né? O cavalo tá dominando aqui a casa de F5 junto com o bispo, então não dá para colocar o cavalo lá. Então, por que será que não tomou aqui o peão, né? Parece que tá tudo seguro aí. Parece bom tomar esse peão, não parece? As peças aqui todas, ó, bem ativas, né? O peão central muito bem protegido e tudo mais. Qual que é o problema? A ameaça do Gukesh nessa posição é cavalo G6, galera. Olha que espetáculo, né? Ameaçando mate. E aqui, então, teria que tomar, não tem outro jeito. E aqui poderia seguir com dama por G6 cheque. O cavalo tá caindo na sequência, por exemplo, rei F8, dama toma cheque. Cavalo voltaria para defender e agora parece que falta peça para atacar. Mas ainda daria para seguir com cavalo H5, a lei de Davi Leandro em ação. E agora as brancas têm um ataque muito forte, né? Primeiro que o peão central aqui vai cair, e vai cair com cheque muito em breve, e todo tipo de ataque está chegando. Então uma possível defesa seria não permitir isso, jogar aqui o lance torre 6, a dama atacada poderia vir para G7, e depois de rei E7, cavalo F4, né? Parece que as brancas estão com pouca peça para atacar, mas elas são suficientemente fortes. A torre não consegue mais ficar protegendo o peão central, né, que está atacado aqui 2 vezes, o rei exposto. Por exemplo, se jogasse aqui o lance torre 5 para continuar defendendo o peão, tá vindo o cavalo G6 com um ataque decisivo, né? E se jogasse qualquer outra coisa aqui, tem uma ideia interessante aqui. Essa já é a linha do Spielberg, né? Aqui já começa a fantasia, né? Aqui já começa a grande mentira. Mas tinha um recurso aqui com dama em A8, porque depois de cavalo por torre, teria a torre agora atacando a dama, e o que fazer, né? Com essa dama aí. Se dama H7, bispo por E6, as pretas estão bem, muito bem aqui no jogo. Mas aqui teria uma grande mentira, o Indiana Jones, aqui a variante Indiana Jones, a variante Jason Bourne aqui, cavalo por C7, né? E aí depois de torre toma, cavalo aqui por A8, atacando o bispo. E a mentira não para, ainda poderia seguir aqui com torre cheque, e depois, além de tudo, sacrificar a torre. A história mais mal contada do mundo, mas no final dessa mentira toda, além de tudo, as brancas teriam 4 peões a mais, né? Então é apenas uma ficção aqui para ilustrar a vantagem aqui e as ameaças na posição das brancas, mas de fato cavalo G6 é uma ameaça, o resto é mentira. A partida seguiu com torre E6, agora defendendo aí o cavalo. E agora, hein, como continuar? Cavalo ganha a casa de F5, a torre agora bloqueou uma das defesas. E agora existe a ameaça de checkmate.
Algo deve ser feito. Cavalo de F aqui em E8 foi jogado. Defende em G7, ataca a dama. E agora é Gukesh. O Gukesh segue com dama G5, cheque no limite. O rei vai para casa de F8. E agora como continuar? Parece que o ataque foi embora. Parece que o ataque miou. Dama em H5, ameaçando o checkmate. O ataque nunca acaba. A partida seguiu com cavalo por F5, cavalo por F5, tirando casas de fuga do rei. O mate continua sendo ameaçado. Torre G6 no limite para defender o mate. Bispo por E4 jogado, uma combinação infinita do Gukesh, uma combinação maravilhosa. Vocês percebem, bispo por H6, o quão difícil é jogar aquele bispo por H6, né? Porque tem que ter calculado aqui uma combinação infinita. Agora a dama tá atacada. Dama em A7 foi jogado, pressão agora na diagonal de casas escuras e o Gukesh segue. Dama em H8 com cheque, forçando a resposta, torre G8 única. Dama em H6 cheque, forçando a resposta agora. Cavalo cobre, tudo bem, torre cobre também seria possível, mas simplesmente você toma. Então cavalo cobre foi jogado e agora cavalo toma, torre cravada. E agora? Tem que trazer mais alguém para atacar, né? O Gukesh faz essa bela subida de torre, agora a torre aqui em E3. E o Vincent Keimer entra em desespero agora. Por quê? Não dá para jogar peão toma, simplesmente torre G3 e não tem defesa para torre. E aqui as brancas vão ganhar. E então aqui o Keimer entra em desespero, ele segue com um lance aqui triste, bispo G4, né? Tentando criar aqui ganhar um tempo para bloquear. De fato a melhor defesa das negras seria jogar bispo toma. E depois de peão toma jogar um dama B6. Tem que entregar material aqui para tentar forçar a troca de damas. Mas aqui não seria obrigado a trocar aqui as damas. Poderia seguir a partida aqui com igualdade material e as brancas com uma posição aqui bem melhor, né? Um ataque para cima do rei exposto faria toda a diferença. Aqui todo tipo de ataque estaria chegando e de certa forma uma hora a posição das pretas iria entrar em colapso. Não dá para segurar aí a defesa da posição, né? Mas seria a melhor defesa então para as negras entregar esse material, né? Devolver material e trazer a dama. O Vincent Keimer devolve material de uma maneira duvidosa, segue com o bispo G4, o Gukesh segue com torre G3 de qualquer maneira. O ponto todo é que se ele tomar aqui, de fato alivia a pressão para cima da torre, né? Mas torre G3 é implacável. A partida segue com bispo por D4, aqui realmente parece o computador quando tá perdendo, vai entregando as peças, né? Aqui ainda existe uma ameaça de tomar com cheque e tudo mais, mas nessa posição o Gukesh simplesmente joga torre por G4, meus amigos. E nessa posição, Vincent Keimer abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, que partida é essa, né? Aqui a torre tá atacada duas vezes e não tem defesa, o peão não tá colaborando aqui, e depois de um bispo cheque, tanto faz, rei H1, o rei teria que sair em disparada aí para não levar mate, torre por G7, e as brancas têm aqui uma torre a mais, fora o ataque para cima do rei exposto, né? Uma possível jogada seria dama B6, e aqui as brancas têm uma torre a mais, mas se quiserem jogar com muita beleza, né? Com muita magia, porque aqui dama G5 já deve, uma torre a mais já deve estar ganho, né? Mas se quiser jogar com muita beleza, aqui agora a finalização, né? Torre por F7, aqui para terminar em grande estilo, né? Com torre cheque, e aqui dama G7, igualdade material. O problema todo é que não tem como evitar dama E7 checkmate. Mesmo se jogar dama E6, bispo G6 faria o desvio. O rei não tem para onde ir, teria que desviar a dama, e aí as brancas poderiam entregar checkmate, né? Uma partida maravilhosa, Gukesh 2741 de rating, número 15 do mundo, o garoto de 16 anos de idade. A gente segue acompanhando, né? Quem será o prodígio que mais vai se destacando aí, por enquanto o Gukesh se destacando muito, Firuja, Vincent Keimer, Hans Niemann, Praggnanandhaa, a molecada tá vindo aí, Abdusattorov, a molecada tá vindo aí. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo da partida. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!